Atos 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros, e aqui ele está cheio de companheiros já, ele se separou de Barnabé, e ele está com Silas, Timóteo e Lucas. Lucas, o evangelista que escreveu o evangelho de Lucas. Nesse momento, o Atos, porque ele escreveu também o livro de Atos, o Atos entra na primeira pessoa. Quer dizer que a pessoa que estava escrevendo estava junto na viagem. Nesse momento é que o Lucas conheceu Paulo e começou a andar com Paulo. Esse Lucas que escreveu o Evangelho não andava com Jesus, não. Ele era um grego, médico, que conheceu Paulo no meio das suas viagens missionárias e começou a andar com ele. Então está aqui, está cheio de companheiros o seu Paulo. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo impediu as pessoas de pregar a palavra na Ásia, né? Porque a gente, às vezes, acha que é o Satanás que impede as coisas da gente fazer, né? Ah, você está com as portas trancadas, as portas fechadas, quem foi? Foi o inimigo. Mas aqui está dizendo outra coisa. Quem foi que fechou as portas? O Espírito Santo. Tem vezes que é Deus que fecha as portas na sua vida. Vamos lá. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. O Espírito Santo incomodado, viu? Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E aqui você percebe, então, uma ação clara, real, evidente do Espírito Santo na viagem. Uma ação de que ele estava no controle, guiando, dando a direção e o mapa da viagem. Às vezes a gente acha que Paulo estava seguindo pela cabeça dele. Ah, vão para lá, vão para acolá. Não, mas havia uma direção clara de Deus, um plano de Deus para aquela viagem. E esse Espírito Santo também guia a nossa vida. O Espírito Santo também está presente na sua vida. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados como se fosse um selo de pertencimento com o Espírito Santo. Essa é a circuncisão do crente. A circuncisão espiritual do Espírito Santo. De forma que a Bíblia chega a dizer que todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Que se o Espírito Santo não está nele, esse tal não é de Cristo. A presença do Espírito Santo na vida de alguém é a própria salvação e a garantia da salvação. E esse Espírito foi enviado por Jesus para nos acompanhar nesse processo e nessa jornada. Para nos santificar, para consolar, para capacitar, para guiar. E aí você talvez me pergunte, mas eu não tenho essas coisas que Paulo teve aqui não. De estar indo para um lugar e de repente o Espírito Santo me revelar e eu não ir mais para aquele lugar. E de repente ter uma visão no meio da noite e concluir que eu tenho que ir para outro lugar. Essas coisas eu acho que é crente nível 2. Eu estou no crente nível 1, ainda não peguei o crente nível 2. Tem aqueles crentes que têm a anteninha com um bombrilzinho em cima, 5 canal que faz assim, trek. Você lembra dessa TV que tinha a rodinha que fazia assim, trek? Aí você tem aquela TV Telefunk em casa, pega 5 canais. Aí já tem um outro crente que tem um pacote de assinatura da NET, Mega Blaster, tem 125 canais, ouve o Espírito Santo, até no arrepio do chuveiro ele já está ouvindo o Espírito Santo. Aí você diz, mas eu acho que eu sou desse pessoal da Telefunk, eu não sou desse pessoal que ouve o Espírito Santo em tudo, no café da manhã, no almoço, que a pessoa tem um resfriado, foi Deus falando algo para mim. Existem diferentes visões. Pessoas que têm um contato maior no meio da viagem, pessoas que têm um pouco menor entendimento da voz do Espírito Santo. Mas tem um versículo muito legal que diz assim, 10. Ali, em Atos 16, 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Concluindo, e aqui que está o macete, né? Entendeu? Não é que estava tão claro assim, não. A pessoa ela vai discernindo, intuindo, concluindo,
ouve a palavra de um irmão, ouve o conselho do outro, ouve a palavra do pastor, lê a palavra de Deus, tem um sonho complicado e começa a pensar, será que Deus está falando alguma coisa comigo? Foi o Paulo, teve uma visão. Aí vai vivendo o negócio, daqui a pouco ele intui, ele conclui de que a direção de Deus era para ir para Macedônia. Há um processo, às vezes, de que a gente, na nossa mente, tem milhões e milhões de vozes assim, dizendo, vai para esse canto, não vai não, vai para esse outro, vai para aquele outro. Aí você pergunta, qual é a voz de Deus no meio da minha cabeça? Qual é a voz do Espírito Santo? Ao longo da sua experiência de fé, às vezes depois de uma grande provação, você começa a ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, meu filho, é por ali. Mas isso é uma caminhada de vida. É uma caminhada de relacionamento com Deus. Mas há uma coisa interessante nesse texto. O Espírito Santo não deixou eles irem para uma direção. E aí é algo interessante, porque a gente tem uma certa percepção de que a gente pode mudar a vontade do Espírito Santo. Aí você diz, eu estou com determinada vontade na minha cabeça, se eu fizer 5 campanhas do poder e da oração, Deus vai fazer aquilo para mim. Eu tenho determinada vontade de fazer tal coisa, e eu quero obrigar o Espírito Santo a me abençoar na coisa tal. Mas o Espírito Santo ele tem uma agenda própria. Ele tem um propósito próprio. Ele é uma pessoa, ele não é um poder que você usa quando quer. Ele tem uma vontade. E ele diz, Paulo, eu não quero que você vá nessa direção, e eu quero que você vá naquela. E aí vem a pergunta, qual é a agenda do Espírito Santo para a sua vida? Você tem conseguido concluir qual é a agenda do Espírito Santo para a sua vida? E aí, Paulo tem um sonho que diz assim, ele viu Macedônio e disse, passe a Macedônia e nos ajude. E nós começamos a concluir e a perceber que muitas vezes a agenda do Espírito Santo diz respeito a você ser solução e ajuda para alguém. Por isso que a Bíblia fala uns aos outros, que os dons que nós recebemos diz respeito aos outros. E o menor dom na Bíblia é aquele que não pode edificar o outro, só a si mesmo. Porque o Espírito Santo ele diz, eu vou levar você, Paulo, dessa posição em Troade até a Macedônia, porque eu tenho um propósito para você lá. E na sua vida tem isso. Deus quer te levar para um lugar onde você é a resposta de Deus. Há alguém clamando em algum lugar. Há alguém precisando de você em algum lugar. E o Espírito Santo quer levar você que tem a resposta dele, o amor dele, a palavra dele, para essa pessoa. E aí eu quero aprofundar isso. Essa ideia da agenda do Espírito Santo. Através do que aconteceu com Paulo em Filipos. Quando ele chegou na Macedônia, ele começou a pregar lá e aconteceu um caso interessante. Vem comigo aqui, ó, Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhe anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro se tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E vejam só o que Paulo encontrou. Ele encontrou um sistema mundano, onde uma pessoa escravizada pelos homens e por Satanás, alimentava o lucro da cidade com adivinhações. Uma engrenagem da qual os demônios e os espíritos malignos tinham total liberdade de ação e faziam parte da própria lucratividade da região. Uma engrenagem que funcionava de uma forma maligna, da qual Paulo, ao libertar aquela mulher, acabou com aquele esquema, acabou com aquele negócio e todo mundo perdeu o lucro. E aí, aqui cabe uma reflexão para você.
Eu não sei quanto vocês pensam sobre isso, eu sei que isso é um assunto, às vezes, de muita paixão, mas quando eu vejo a situação do Brasil, às vezes, eu fico pensando se é eleger um partido político X ou Y que vai resolver o problema. Se é mais escola que resolve o problema. Se é mais algum tipo de ação social que vai resolver o problema. Porque, no fundo, eu acho que existe uma engrenagem corrompida, da qual os próprios espíritos malignos se usam dela, e que fazem que muitas pessoas se fiquem escravizadas e gerem lucro para uma estrutura corrompida. E talvez a grande solução para esse Brasil seja o Evangelho de Jesus Cristo. Seja a transformação que Deus tem para fazer na vida de pessoas que desestabilizam a engrenagem caída. Salvando escravas que quebram a engrenagem. Às vezes, quando eu vejo uma comunidade tomada pelo tráfico de drogas, os meninos eles chegam e falam: olha, eu quero ter aquele tênis que o fulano tem, mas para mim ter aquele tênis eu preciso fazer um tráfico aqui, porque eu sei que aquele meu vizinho começou a fazer e ganhou um dinheiro. Então ele começa a entrar no mundo do tráfico e fica escravizado por aquilo. E a droga se torna o demônio dele. E aí ele fica tão escravizado por aquilo, dando lucros para os plantadores de cocaína, para o pessoal lá longe. Mas daqui a pouco, com 22 anos, 23 anos, que é a média de vida de um traficante, ele morre. Dominado, escravizado, caído, num ciclo vicioso. A gente olha a corrupção, olha tanta coisa. Deixa eu falar uma palavra de Jesus para vocês. João 8,39. Abraão é o nosso pai, dizia o povo. Abraão é o nosso pai. Essa sociedade, Jesus, foi formada em cima da fé de Abraão. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos pessoas bacanas, Jesus. Responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos do Abraão, filhos da fé, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Jesus, né? A gente acha que Jesus não fala essas coisas. Jesus está dizendo o seguinte: essa sociedade que vocês estão montando em cima do legalismo, da religiosidade, dos fardos pesados, ela é montada em cima de uma mentira, porque Satanás é o pai da mentira. Essa engrenagem corrompida eu vim destruir. E o Espírito Santo ungiu Jesus para destruir uma sociedade corrompida. E aí eu vou fazer essa pergunta para você. Qual é a agenda do Espírito Santo na sua vida? O que ele tem chamado você para destruir uma engrenagem corrompida que existe na sua sociedade, na sua comunidade, no ambiente que você vive, nas coisas que você faz? Contar um pouco de um testemunho meu sobre isso. Eu, quando era mais novo, eu trabalhei na publicidade, muitos de vocês sabem, eu trabalhava como editor de vídeo. E, quando eu entrei na publicidade, eu era magro, certo? Mas foi um ambiente dos mais estressantes que existe, é o da publicidade e da produção de vídeo. Eu engordei lá os 20, 30 quilos depois que eu entrei, porque não tinha feriado, não tinha final de semana, não tinha noite, a gente virava noites seguidas trabalhando e ganhava R$ 1.800 de salário. E eu não conseguia mais dar atenção para minha esposa, não conseguia dar atenção para os meus filhos, até uma época que eu estava ainda me casando. E aí quando você dizia, mas isso é desumano, viver dessa maneira não tem quem aguente, vocês estão escravizando umas pessoas em pleno século 2015, em pleno ano 2015, vocês estão escravizando pessoas num regime onde elas nem o sábado de folga têm. Teve dia que eu entrava quinta-feira na produtora e saía na terça, dormindo lá, comendo lá. E aí, as pessoas diziam, Felipe, se você não fizer isso, você é demitido. Se você não fizer isso, você não pode trabalhar aqui. Isso é o que todo mundo faz. Essa é a engrenagem que está funcionando.
E eu fui incomodado com o Espírito Santo com aquilo. Eu falei, eu não vou aceitar isso na minha vida. E aí o Espírito Santo foi me dando entendimento, sabedoria para me sair dessa roda viva. Eu não abandonei o mercado, mas eu mudei minha atitude. E aí eu comecei a romper essas engrenagens que faziam, me obrigando a trabalhar até essa hora. Sabe o que meus amigos diziam? Felipe, se eu fosse teu chefe, já tinha te demitido. A engrenagem, ela tentava se reorganizar para me escravizar de novo. Aí eu fui trabalhando, fui rompendo esse negócio. Deus foi me dando sabedoria. E realmente foi sabedoria de Deus, porque muitas vezes eu fiquei sem cliente, sem trabalho e pobre. E aí o Espírito Santo disse, mas calma que eu estou contigo. Calma que a gente está nessa luta. Antes de entrar na igreja, eu ganhava 15 mil reais por mês. Em dezembro do ano passado. Eu passei de 1.800 para 15 mil reais. Não trabalhava final de semana, não trabalhava feriado, não virava à noite. E esse salário, para o meu mercado, quase ninguém tinha. E eu aprendi que ter fé e confiar em Deus e romper as estruturas contaminadas e malignas é possível no poder do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo me disse, esse seu conhecimento não é só para você. E ao longo dos anos, sabe o que eu fiz? Eu ajudei outras pessoas a fazerem o mesmo. Fora da igreja, fora de negócio de ministério, fora de servir. Lá em casa, eu pegava o meu tempo, pegava um irmão, um amigo, um colega de profissão e começava a ensinar a ele a sair dessa crise, desse ciclo de escravidão. Todos eles conseguiram. E eu me senti fazendo o papel do Espírito Santo e me disse, Felipe, passa a Macedônia e nos ajude. Felipe, vai nessa engrenagem e liberte pessoas que estão nessa engrenagem. Eu vivi isso na minha casa. Você não precisa estar no ministério da igreja para fazer uma ação de Deus na vida de alguém. Você não precisa estar assim, o pastor dizer o que você tem que fazer, não. Às vezes, lá na sua vida, no seu condomínio, na sua casa, você pode ser luz para a vida de muitas pessoas e libertar essas pessoas do poder de Satanás. Mas veja o que acontece quando a gente faz o propósito de Deus. Às vezes a situação não é tão tranquila. Atos 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Veja, Paulo foi retirado a roupa dele, ficou sem roupa. Foi açoitado com varas, as costas deles ficaram em carne viva, certo? Aí pegou esse pessoal, não jogou só na prisão, jogou no cárcere interior, que é um local que não tem luz do sol, não tem visitação, é úmido, é fechado. E prendeu os pés deles com um tronco. E essa é uma realidade que você não pode fingir que não existe. Se você vai enfrentar algumas engrenagens no mundo, se prepare para ter oposição. Acontece. E às vezes vão te tirar daquela posição, vão te tirar daquele emprego, vão te tirar daquela situação, porque você tem quebrado algumas engrenagens. E que coisa difícil, né? Quando você está seguindo o propósito de Deus e tudo dá errado. Uma coisa seria se você estivesse pecando. Ah, eu estava pecando, eu estava fazendo algo errado, aí aconteceu isso comigo, tá vendo? Mas eu fiz errado, por isso que aconteceu isso comigo. Mas se você está seguindo o propósito de Deus, está seguindo o Espírito Santo de Deus, e de repente você está numa prisão, ensanguentado, com os pés trancados, é difícil, meu irmão. E aí o que você pensa que aconteceu? 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. E aí como é que pode, né?
O cara, nessa situação, era para estar condenando Deus, era para estar falando mal de Deus, era para estar reclamando da vida, era para estar dizendo que Deus me esqueceu, esqueceu de mim. E os caras estavam cantando hinos e orando a Deus. Aí eu aprendo aqui nesse momento que o mesmo Espírito que te levou para lá, ele vai sustentar a sua alma. Porque vocês conhecem pessoas assim. A minha sogra, ela teve um câncer. E ela fazia uma quimioterapia muito difícil, muito pesada. E uma vez ela estava lá na sala para fazer a quimioterapia, chegou a enfermeira e falou: Dona Mirtes, a senhora é crente? A senhora tem alguma fé? Aí ela falou: Tenho, minha filha, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Sabe o que é? É que aqui eu recebo muitas mulheres com câncer. E muitas delas estão em desespero, estão sofridas, estão decepcionadas. E você tem um semblante de paz. Eu acho que é isso que acontece. Quando a gente tem caminhado no Evangelho, com a certeza do Espírito Santo, que a gente está no caminho que Ele traçou para a nossa vida, ainda que as circunstâncias estejam ruins, há uma paz que excede todo entendimento brotando no nosso coração, e a gente começa a cantar um hino a Deus. Quando eu tive momentos muito difíceis, eu cantava rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu me lembro muitas vezes andando, quando andava de ônibus, andava de moto, na rua, tinha momentos que eu parava e começava a cantar. E não porque tudo estava bem, não porque tudo estava legal, mas porque havia dentro da minha alma uma canção do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto, qual é a sua canção do sofrimento? Você tem alguma? Quando você está lá no sofrimento, na peia, onde não há circunstâncias que possam mudar, você, Paulo, está com os pés amarrados, as costas ensanguentadas, preso numa prisão interior, não há circunstância boa nisso, não há livramento. Você já esteve nessa situação e cantou um hino a Deus? Qual é o seu hino do momento de tristeza? Sobre as águas? Qual é o seu hino? E eu cantava esse hino. E para mim isso era uma grande revelação. Quando Deus estava comigo naqueles momentos mais difíceis. Aí, de repente, no versículo 26, porque Deus sempre tem um de repente. Já percebeu? Você está vivendo a vida, aí de repente, uma porta abre. De repente, Deus faz uma obra. De repente, o irmão te dá uma palavra. Você não sabia de onde vinha, não estava esperando por aquilo, e Deus faz um de repente na sua vida. Vejam só, versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e correntes de todos se soltaram. Aleluia. Meu irmão, há um de repente de Deus na sua vida. Mas você tem cantado e tem orado e tem cantado hinos a Deus no meio do sofrimento? Eu não posso fazer essa associação tão forte, mas eu creio que quando a gente está orando e está cantando, Deus age. Por experiência, eu sei que age. Você tem cantado a Deus? Há um de repente de Deus na sua vida. Você crê nisso? Receba essa palavra hoje. Você está passando uma prova porque tem seguido o Espírito Santo? Ele não vai te deixar sozinho. Há um de repente de Deus na sua vida. Vamos lá? 27. O carcereiro acordou e, vendo aberto as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. E aí você vê a diferença de uma pessoa que não tem Deus, quando está no desespero, ele quis se matar. O homem, quando estava no desespero, o homem de fé, ele cantou hinos a Deus. O homem sem a fé do Paulo, quando estava no desespero, quis se matar. Aí ele diz assim, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo?
A pergunta do carcereiro aqui é um pouco mais profunda. Senhor, senhores, o que devo fazer para ter essa paz que vocês têm? O que devo fazer para cantar hinos no meio do desespero como vocês cantam? O que eu devo fazer para encontrar esse Salvador que vocês encontraram? Olha, eu tenho vivido um desespero na minha vida e eu percebo que aí há uma solução, aí há um Deus poderoso. O que eu devo fazer para encontrar esse Deus poderoso? Aí ele responde assim, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amigos, num momento importante da vida do carcereiro, houve um terremoto e ele fez uma pergunta que eu acho que todo mundo nessa vida faz. O que devo fazer para ser salvo? Eu acho que muitas vezes a gente está vivendo um pouco distante de Deus, mas lá no fundo da alma tem um despertador que toca e diz, olha, eu estou aqui. Às vezes você aperta um soneca, deixa para lá e deixa Deus para lá. Mas aí você dorme mais 10 minutos, dorme de não saber onde está Deus, de não se perceber como filho de Deus. Aí lá é o trim. Aí você diz, rapaz, será que eu devia procurar Deus? Aí vai passando os dias, o alarme vai tocando lá na sua alma, você vai ficando anestesiado. Aí vem um terremoto na sua vida. Vem uma morte na família, vem uma crise, vem uma separação. E às vezes nesse momento você estava totalmente inerte, e você começa a pensar, cara, eu acho que falta Deus na minha vida. Eu tenho tomado decisões e tenho sofrido muito porque me falta Deus. Eu queria pedir para você uma coisa. Busca Deus antes do terremoto. Busca Deus antes do terremoto na sua vida. Há um tempo atrás, eu estava pregando, 50 dias. Eu estava pregando na igreja, talvez 2 meses. Um senhor e a sua irmã chegaram para mim dizendo assim, olha, meu irmão está muito emocionado. Ele disse que aceitou Jesus. Você podia orar por ele? Naquele momento eu achei bonito. O senhor estava cheio de lágrimas nos olhos, emocionado. Eu falei, você aceitou Jesus como seu Salvador, pessoal? Isso fez sentido para você? Você sabe quem é Deus? Ele falou, sim. Mas ele nem conseguia falar direito. Aí eu fui, fiz uma oração com ele, ele chorou comigo. Foi um momento bonito, sabe, pessoal? Foi um momento legal. 10 dias depois ele foi para a UTI, 40 dias depois, essa semana eu estava no velório dele. Aí eu fui lá, fui falar com a irmã dele. A certeza que a gente tinha é que ele estava com o Papai do Céu. Porque talvez no último segundo do segundo tempo, ele aceitou Jesus e falou, isso faz sentido para a minha vida. A minha vida sem Deus não é vida. Agora, ela me fala assim que o único sentimento ruim que ela teve, que ele podia ter aceitado antes. Ele podia ter vivido uma vida melhor antes. Ele destruiu muita coisa na vida dele. Traz um conforto saber que ele está com Deus. Mas traz um certo sentimento de saber por que você não construiu sua vida com Deus, com a fé em Deus. E eu quero fazer talvez uma pergunta para você. Por que não hoje? O despertador sempre está tocando lá na sua casa. Por que não hoje? Por que esperar para quando for lá na frente, você nem sabe se vai dar certo mesmo, se aceitar Jesus? Por que não hoje? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E pode transformar sua vida. Por que não hoje? Não espere um terremoto na sua vida. E aí, na sua Bíblia tem uma carta chamada Filipenses. Essa igreja foi formada com algumas pregações de algumas famílias, e esse carcereiro virou parte dessa igreja. Depois de alguns anos, Paulo escreve para essa igreja, é a carta aos Filipenses, está na sua Bíblia. E aí ele fala um negócio interessante lá no capítulo 4, ele diz assim, irmãos,
de Filipenses, eu vou parafrasear. Vocês foram a melhor igreja da face da terra. Por quê? Porque, meu irmão, nenhuma igreja mandou oferta para mim. Mas vocês, desde o primeiro dia, mandaram oferta para o meu ministério. Hoje eu estou preso aqui em Roma. Mas não me falta nada, sabe por quê? Porque vocês mandaram o irmão ir para Afrodito, vim me suprir. Eu estou com tudo suprido, eu tenho tudo, tudo me é farto. Porque vocês, irmãos de Filipenses, me ajudaram. Aí você pensa, por que eu estou passando aquela prisão com os pés fechados no meio do cárcere interior? E você pensa, por que Deus fez isso comigo? E de repente lá na frente você vê que foi esse pessoal, foi esse carcereiro que sustentou todo o ministério de Paulo para frente. E às vezes a gente não quer viver algumas experiências que Deus quer que a gente ande, porque imagina que sempre vai ser situações ruins. Mas quando a gente coloca o nosso coração, ainda que a gente viva momentos ruins, a gente sabe que Deus vai sustentar a gente a partir daquilo. E há frutos que virão daquilo que você está plantando. E o que você tem plantado? Às vezes a gente está ali 10 anos depois, e aquilo que a gente plantou 10 anos atrás ainda está sustentando a gente. Aquilo que você fez lá em Filipenses, preso, que você não entendia o que Deus fez, hoje faz todo sentido, porque quando você olha para trás, você viu que os planos de Deus não podem ser frustrados. Que glória! Quando eu vejo o amor da igreja de Filipenses por Paulo, eu vejo que Deus tinha um plano em levar Paulo até lá, falar com aquele carcereiro, romper aquelas estruturas malignas de poder. Amigos, eu tenho uma música para nós agora. Uma música que fala da fé. Diz assim: pela fé, no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Esse culto foi patrocinado pelo Ademar de Campos. As maiores músicas dele hoje estão aqui. Eu quero dizer isso para você que talvez não tenha encontrado Jesus ainda. Pela fé no Filho de Deus, você é um vencedor. Certo? Se você quiser hoje aceitar Jesus Cristo, não vou mandar levantar a mão, não. Se você quiser aceitar Jesus Cristo hoje, faça uma oração sincera a Ele, dizendo: Deus, meu coração está aberto para você. E você será batizado com o Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, a sua vida será guiada por esse Espírito. E ainda que haja momentos difíceis, e você seja levado para desbaratar algumas engrenagens do Satanás, Deus vai ser fiel com a sua vida. Amém, pessoal? Emília, pode fazer uma oração para nós, Emília? Para a gente finalizar esse momento. E se você puder também, na sua oração, incluir aqueles que podem estar com o coração aberto para Jesus nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, Senhor. Queremos te agradecer pela palavra que foi tão profundo na nossa mente, Senhor, e nosso coração. Pai, que tu possas estar aqui, Senhor, fazendo com que a gente possa sentir, Senhor, o mesmo sentimento de Paulo e Silas e seus companheiros naquele lugar. Que a gente possa, Senhor, saber que existe um tempo para tudo, mas em todos os tempos tu estás presente na nossa vida. Tu és o Deus do tempo, o Deus que faz acontecer na vida do teu povo. Senhor, nos fortalece, Senhor, nos levanta, Senhor, nos ergue, Pai. E que a gente não possa nunca esquecer que somos teus filhos, somos selados por ti. Não importa, Senhor, para onde o teu Espírito possa nos levar, que a gente possa saber sempre que tu estás conosco. Tu és o nosso amparo, tu és o nosso escudo, tu és a nossa fortaleza. Não existe problema, Senhor, que tu não possa resolver. Não existe obstáculos que tu não possa nos fazer ultrapassar. Tu és um Deus que tudo pode, tu és o nosso Deus. Senhor,
toma conta de cada um aqui presente. Senhor, toma conta, Senhor, de todas as tempestades, que elas possam passar e que nós possamos estar cantando o hino de vitória a Ti. Senhor, coloca cânticos novos na nossa vida. Coloca, Jesus, cântico de choro, mas cântico de gratidão. Que a gente possa estar se erguendo e se dobrando diante de Ti, reconhecendo que Tu és Deus e nós somos servos. Senhor, nos ensina a Te servir. Às vezes a gente quer ser servido, Pai, mas nós queremos aprender a Te servir como Tu mereces, Senhor. Nos coloca, Senhor, no lugar de servos, porque aí a gente vai enxergar que o poder é Teu, a graça é Tua. Quem fez tudo foi Tu, Senhor. E a gente só pode dizer glória a Deus. Glória a Deus pela Tua presença. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, porque Tu não falhas jamais. Toma conta, Senhor, de cada pessoa aqui presente. Toma conta, Senhor. E se tem aqui alguém neste momento que Deus está tocando, querendo esse cântico novo, querendo esse Deus de Paulo e de Silas, querendo sentir essa paz que o mundo não dá, a gente pode buscar lá fora. E sente que só o Senhor pode dar. Senhor, toca nos corações. Toca, porque Tu és para todos. Tu és, Jesus, para todos. Não tem puro, Senhor, que Tu não possa purificar. Não tem puro, Senhor, que Tu não possa botar no braço e dizer: Tu és meu. Eu te gerei, eu te busquei, eu fui atrás de Ti. Eu dei o meu filho para morrer por Ti. Senhor, muito obrigado, porque nós não estamos aqui porque Tu morreu. Nós estamos aqui porque Tu nos amou, Senhor. E esse amor nos alcançou. Esse amor nos transformou, Senhor. Que nós possamos estar sendo transformados a cada dia. Que a gente possa diminuir a cada dia. E que Tu possas crescer como Deus, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.